Se você já ouviu falar em algum modelo de regressão e não sabia do que se tratava, essa é a sua chance de aprender da forma mais simples possível. Meu nome é João Vitor Levindo, eu sou acadêmico de medicina do 5º ano e o meu objetivo nesse canal vai ser trazer vídeos de medicina baseada em evidência e bioestatística da forma mais simples e didática que eu consigo passar para vocês. Então eu quero pedir o apoio de todo mundo para que a gente consiga divulgar esse conteúdo e atingir o maior número de pessoas que a gente puder. Vamos começar hoje pelo modelo de regressão linear simples, que é uma técnica estatística que a gente usa para predizer o valor de uma variável a partir de outra variável x. Em medicina baseada em evidência e pesquisa estatística, a variável x também é chamada de variável independente ou variável preditora, e a nossa variável y também é chamada de variável dependente, porque ela vai depender dos valores das variáveis do eixo x, ou também de variável resposta, da forma como você achar melhor. Com esse modelo de regressão, um dos nossos objetivos vai ser predizer o valor da variável y a partir do valor da variável x. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Observa esse exemplo prático. Imagina que você quer fazer um estudo para avaliar a quantidade de consumo de café e a sua relação com a produtividade, com o número de tarefas que você consegue concluir em uma semana. Imagina que você pega vários indivíduos e pergunta para eles quantas xícaras de café eles tomam em uma semana e quantas tarefas eles conseguem concluir. Você então coleta todos esses dados e monta um gráfico de dispersão, que nada mais é do que você colocar suas observações ao longo do eixo x e do eixo y. No nosso exemplo, a gente vai tratar apenas de uma variável independente, uma variável x, que vai ser o número de xícaras de café consumidas na semana. Porque o nosso modelo é uma regressão simples. Se a gente utilizasse mais de uma variável independente do eixo x, o nosso modelo se tornaria uma regressão múltipla. Então a gente tem algumas informações interessantes a partir desse gráfico de dispersão. Observe esse primeiro indivíduo aqui, que consumia uma xícara de café ao longo da semana e conseguia produzir aí 3,5 tarefas durante essa semana. Esse indivíduo aqui consumia 3 xícaras de café e produzia 8,2 tarefas ao longo de uma semana. Então observe o que está acontecendo aqui. À medida que o número de xícaras de café consumidas ao longo da semana aumenta, o número de tarefas concluídas também aumenta em uma proporção relativamente equivalente, como se essas duas variáveis seguissem uma relação linear entre si. Quando um aumento da variável x significa também um aumento da variável y, a gente diz que essas duas variáveis seguem uma relação positiva. Ou seja, quanto mais xícaras de café eu consumo, mais tarefas eu consigo concluir numa semana. Se fosse o contrário, se à medida que o número de xícaras de café aumentasse e o número de tarefas diminuísse, a gente diria que essas variáveis seguem uma relação negativa entre si. Então, considerando que essas duas variáveis têm uma relação linear entre si, eu consigo imaginar uma reta que melhor se encaixe nesses meus dados observados. Então imagine agora que eu tenho uma reta nesse meu gráfico que ilustra a relação entre as duas variáveis. A partir dessa reta, eu consigo estimar valores da variável y a partir de um valor específico da minha variável x. E eu poderia traçar várias retas aqui no meu gráfico, mas eu preciso de uma reta que melhor se encaixe nesse meu conjunto de dados. E para isso, eu vou pegar uma reta que passa mais ou menos perto de todos esses meus pontos do meu gráfico de dispersão. O objetivo dessa minha reta é minimizar a distância entre os valores observados e os valores estimados pelo meu modelo. E para encontrar a melhor reta que explica a relação entre as minhas variáveis, existe um método. E o nome dele é o método dos mínimos quadrados. Então, veja só o seguinte, eu tenho uma reta que passa relativamente próxima de todas as observações que eu encontrei no meu conjunto de dados. Só que existe uma diferença entre o valor que eu observei com o valor estimado pelo meu modelo. Essa diferença entre o valor observado e o valor estimado é chamada de resíduo. E o meu objetivo, então, é minimizar a quantidade de resíduos que eu vou encontrar no meu modelo. É isso que o método dos mínimos quadrados faz. Ele vai minimizar a soma dos quadrados de cada um desses resíduos de forma a encontrar uma reta que melhor explica o meu modelo. Veja só o seguinte, a partir dessa reta, eu consigo estimar, por exemplo, para o indivíduo que vai consumir 2,5 xícaras de café, quantas tarefas que ele conseguiria concluir ao longo de uma semana. E a fórmula dessa minha reta é a mesma fórmula que a gente vê no ensino médio para uma função linear. Y é igual a mx mais b. Esse meu coeficiente m é o coeficiente de inclinação.
ele mede o quanto que a minha variável y muda a partir de uma unidade da minha variável x. Ou seja, se o indivíduo passa a consumir uma xícara de café a mais ao longo da semana, quantas tarefas ele vai conseguir concluir a mais ao longo dessa mesma semana. Quando o meu coeficiente de variação é positivo, significa que as duas variáveis seguem uma relação positiva entre si. Ao mesmo tempo, se meu coeficiente de inclinação é negativo, significa que as variáveis seguem uma relação negativa entre si. E esse aqui é o meu coeficiente de interceptação, também chamado de intercepto. Ele mede o valor da minha variável y quando a variável x é zero. Nessa perspectiva, então, vamos imaginar os seguintes valores. Imagina que essa minha reta tem o valor de y igual a 1,5x mais 2. Isso significa que a cada xícara de café que eu consumo a mais ao longo da semana, eu consigo concluir 1,5 tarefas a mais do que eu concluiria se eu não tivesse tomado essa xícara de café. E esse meu coeficiente de interceptação significa que se eu não consumir nenhuma xícara de café naquela semana, eu vou conseguir concluir 2 tarefas ao longo dessa semana. Existem algumas pressuposições que eu tenho que atender para que o meu modelo de regressão linear simples seja válido. São principalmente 4: a de linearidade, a de homocedasticidade, a normalidade dos resíduos e a independência das observações. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. E se eu quisesse montar um modelo que explicaria melhor a produtividade, eu poderia adicionar outras variáveis que possivelmente impactariam no número de tarefas que eu consigo concluir numa semana. Mas para isso eu precisaria transformar o meu modelo de uma regressão linear simples para uma regressão múltipla. Isso é assunto para um próximo vídeo. E se você tem interesse em ciência, medicina baseada em evidência e alguns conceitos em bioestatística, considere se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Um grande abraço e até a próxima.